Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. No nosso programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Fevereiro Roxo, que trata das doenças reumatológicas e cada vez mais tem acometido pessoas com menos idade. Então fica um alerta aí para você fazer os seus exames, ficar de olho na sua saúde, ter hábitos saudáveis para de repente não precisar fazer um tratamento aí que se estenda por um longo período. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim e neste mês de fevereiro a Unimed está com uma super promoção para você. Adquirindo o cartão Acesso Fácil, que você pode pagar R$ 18,00 mensais, você pode fazer a sua mamografia, você mulher, aí no mês de março, por R$ 150,00. É uma super promoção aí da Unimed e você é o nosso convidado para fazer parte. São mais de 280 médicos à sua disposição. Também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. Início de ano, sempre é importante a gente manter aí uma programação financeira para, durante o ano, estar bem quando acontecerem diversas dificuldades que podem nos acometer em qualquer momento da vida. Está aqui conosco a doutora Arien Odoni. A gente vai falar um pouquinho sobre a área da reumatologia, doutora. E esse Fevereiro Roxo, uma data muito bem lembrada e um mês para a gente ter essa conscientização de realizar os exames de cuidar da saúde. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e realmente, né, hoje as doenças reumatológicas vêm ganhando aí, né, um grande número de pessoas acometidas, né, então cada vez mais é também muito importante a gente fazer o diagnóstico mais precocemente. Pois é, doutora, e uma das doenças assim que é bastante comentada é o lúpus. O que é o lúpus? De que forma ele se manifesta e quais são os tipos? O lúpus é uma doença autoimune, né? Ou seja, o sistema imune da pessoa acometida, ele tem uma desregulação, então essa pessoa passa a ter inflamações no corpo.
né? O lúpus ele é dividido em dois, né? A gente tem o lúpus cutâneo e o lúpus sistêmico, onde o lúpus cutâneo a gente vai ter manifestações na pele, né? Então, pacientes que têm lesões, geralmente em áreas fotoexpostas, né? Que a gente chama, então, rosto e braços, né? Pode causar aquele rash malar, que a gente chama, né? Em asa de borboleta, que é aquela lesão que pega as bochechas, mas poupa, né? Esse suco nasolabial. Então, esses pacientes, quando têm o contato ao sol, vão ter a lesão. E a gente tem o lúpus sistêmico, então, que além dessas lesões de pele, né? Que também podem acontecer, o paciente pode ter úlceras, né? Orais e nasais, então, feridas, né? Tipo aftas recorrentes. Esse paciente pode ter inflamações, né, no rim, por exemplo, causando uma nefrite, que a gente chama, então esses pacientes têm a urina mais espumosa, pode ter problemas renais, né, como insuficiência renal. Esse paciente pode ter o que a gente chama de serosites, que é inflamações nas pleuras, então tanto do pulmão quanto do coração. Esses pacientes podem ter alopécia, né, que é a queda de cabelo. Então existe uma gama aí de manifestações sistêmicas, quando ele tem o lúpus sistêmico, ou o lúpus cutâneo, que daí é a doença restrita à pele. Como é que ele se desenvolve? Porque de repente a pessoa tem a vida normal e vai fazer um exame e descobre que tem lúpus. Sim, ela é uma doença insidiosa, ou seja, o paciente começa a apresentar sintomas e esses sintomas vão evoluindo ao longo dos meses, né? Tanto na questão da pele quanto articular, né? Muitas vezes o paciente tem dor, tem inflamação articular e vão se somando riscos, né? Um paciente que já tem uma genética predisposta a ter a doença, ele acaba tendo gatilhos ambientais, que a gente chama, né? Então, algum tipo de infecção, por exemplo, exposição solar, né, muitas vezes, e aí ele acaba desenvolvendo a doença. E aí, uma vez que desenvolve a doença, a gente precisa tratar, né, e acompanhar. Pois é, e quais são os sinais de alerta, assim, que deve ser prestado mais atenção quando se tem lúpus? Principalmente a questão da pele, né? Então, lesões de pele que acontecem quando o paciente se expõe à luz solar, então isso é bem importante. Essas úlceras que eu falei, úlceras orais e nasais de repetição. Dor articular também é uma queixa bem comum e muito associada, né? E se o paciente começa a sentir outras coisas, né? Falta de ar, nota que a urina está mais espumosa, tem uma dificuldade para fazer xixi. Então, essas coisas vão se somando e aí a gente faz o diagnóstico, né? O paciente deve procurar um reumatologista para investigar. Mas ele tem algum fator genético? Porque, de repente, ninguém na família nunca se ouviu falar essa palavra. E alguém, de repente, desenvolve. É genético? É um problema do organismo mesmo? Sim, a gente tem um fator genético bastante associado, tá? Parentes de primeiro grau, principalmente, né, que tem a doença, tem mais chances de ter, mas não é só a doença, né? Parentes de primeiro grau que têm doenças autoimunes, né, sejam elas reumatológicas ou não, isso aumenta o risco daquele paciente desenvolver. Então, não necessariamente ele precisa ter alguém com lúpus na família, né? Alguém que tenha uma artrite, alguém que tenha uma doença autoimune da tireoide, por exemplo, pode ter aumentado esse risco também. A gente vive uma carga de estresse muito alta. Nós não aproveitamos mais o dia, a gente vive num piloto automático aí. Isso pode desenvolver uma doença dessas e ser emocional? Hoje a gente tem algumas evidências de que sim, fatores estressantes, né, fatores emocionais podem ser um gatilho para desenvolver. Então, eu tenho aquele paciente que tem, né, a genética predisposta, já tem algumas infecções prévias e aí ele sofre, né, alguma carga emocional mais importante, ou um burnout, ou a perda de um ente querido, né, que é um estresse muito grande para aquele paciente, e aí ele pode desenvolver sim a doença. As mulheres podem engravidar quando tem lúpus? Qual é o risco aí da criança também nascer com lúpus? Podem, tá? Na grande maioria dos casos, as mulheres que têm lúpus podem engravidar. O que limita um pouco essa questão é se aquela paciente com lúpus tem sequelas graves, né? Uma paciente que tem uma sequela grave no pulmão, uma sequela grave no coração, aí esse risco, né, dessa mulher ter complicações aumenta. Porém, não tem contraindicação, né, na maioria dos casos. Então, a paciente pode engravidar. A gente
gente tem que cuidar muito com relação às medicações, né? Não são todas as medicações que são compatíveis com a gestação. Então, essa paciente, o ideal é que ela já esteja em acompanhamento, já esteja em tratamento do lúpus, que o lúpus esteja controlado, para daí ela engravidar, né? Sim. Porque a gestação também aumenta o risco de flare da doença, ou seja, durante a gestação essa doença pode piorar. E aí é um risco também para a mulher, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Investigar também a questão de abortos, né? Porque o lúpus pode estar relacionado a uma síndrome que a gente chama de síndrome antifosfolípide, que pode causar abortos de repetição. Então a gente sempre investiga nesses pacientes se tem associado essa síndrome, para daí tratar antes de engravidar, né? E o risco existe, né? Existe sim o risco da criança desenvolver lúpus, mas também não é certo que ela vai desenvolver, né? Esse é um risco aumentado, mas não quer dizer que realmente vai desenvolver. Doutora, os remédios para o lúpus às vezes deixam a pessoa um pouco inchada e pode, em alguns casos, causar a trombose. Outras doenças? Na verdade, sim, né? Hoje a gente, e há muitos anos, a gente usa o corticoide, né, como tratamento. Ele é realmente um medicamento muito bom, muito rápido na resposta do tratamento desses pacientes. E o corticoide, ele pode aumentar o risco de retenção de líquido, né? Então, esses pacientes, eles se sentem mais inchados porque realmente retém mais líquido. Então a gente orienta esse paciente que tem que se hidratar bem, né, tomar bastante água, fazer exercícios, isso ajuda nessa retenção de líquido. E também a medicação aumenta o apetite, né, então esses pacientes têm que cuidar porque o apetite está aumentado, então tem que cuidar para não aumentar o peso. Com relação à trombose, na verdade, os tratamentos, eles visam diminuir esse risco, né? Porque quem tem lúpus tem um risco cardiovascular aumentado. Então, por ter uma inflamação crônica, esses pacientes têm um risco maior de infarto, AVC, de trombose. Então, tratando essa doença, a gente consegue diminuir esse risco, porque diminui a inflamação, né? E se o paciente tem essa SAF, né, que eu falei, que é uma síndrome que pode causar trombose de repetição, quando a gente trata, né, com anticoagulação, esse risco também cai bastante. Tu falaste que tem o do tratamento, mas esse tratamento é para a vida toda? A pessoa trata um tempo e se cura do lúpus, ou ela vai ter que aprender a viver com o lúpus a vida toda? Então, hoje, né, com a medicina atual, nós não temos ainda a cura do lúpus, né? A gente tem muitos estudos em andamento, transplantes de medula, né? Mas ainda tem um risco muito aumentado. Então, hoje, a gente diz que sim, o tratamento é para a vida toda, né? E o acompanhamento é muito importante. Não quer dizer que esse paciente vá usar medicações imunossupressoras a vida toda, mas sim, né, ele precisa ter o acompanhamento para a vida toda, precisa usar, geralmente a gente usa a hidroxicloroquina, né, que é um medicamento muito seguro e que diminui esse risco cardiovascular. Então, geralmente, quando o paciente não tem contraindicação, essa medicação é contínua, e aí as outras vai depender do acometimento que aquele paciente vai ter. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem a cura e tem um acompanhamento e o segmento ali para a vida toda. É possível o lúpus levar a óbito, ou é descartada essa possibilidade? É possível sim, tá? Em quadros muito graves, né, onde a gente tem uma inflamação aguda muito grave, se a gente não age com rapidez, isso pode acontecer. Mas o risco de óbito nos pacientes com lúpus é principalmente decorrente de alguns fatores, né? Esse paciente tem um lúpus em atividade, então ele está inflamado. Ele já é um paciente que tem a doença há muitos anos, então ele já tem sequelas, né? Por exemplo, o rim já não funciona muito bem, tem problemas, né, sequelas pulmonares. E aí esse paciente precisa ser imunossuprimido, né? Porque a gente precisa usar medicações para controlar essa inflamação. Só que muitas vezes os pacientes têm infecções, né? E aí isso complica um pouco e aumenta o risco de óbito. Geralmente é uma junção, né, da doença estar ativa e de infecções que esse paciente pode desenvolver junto com danos já estabelecidos da doença. Geralmente o risco de óbito é por esses fatores. Hoje a gente fala muito sobre a importância da alimentação e atividade física e essa capacidade de a gente enfrentar as dificuldades, os problemas através de yoga, terapias. Para o lúpus também é importante?
Com certeza, tá? A atividade física é super importante em todas as doenças reumatológicas, né? No lúpus isso é tão quanto importante. A questão da terapia, principalmente para aceitação, né, da doença e para adesão ao tratamento é muito importante, né? Muitos pacientes, o lúpus, como ela é uma doença que tem flare, então ela tem altos e baixos, muitas vezes quando o paciente está bem, ele abandona o tratamento, né? Ele acha que está tudo certo, que não precisa mais acompanhar, e aí para o tratamento e aí sim que vem o flare, né, da doença e aí que existe o risco, né, de reativação. Então é super importante, sim. Então, quanto mais saudável a gente for, menos risco de repente ter uma doença assim a gente vai ter, né? Exatamente. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa aí e a gente já volta. E no segundo bloco a gente vai tratar de outra doença reumatológica que é bastante comum e é a fibromialgia. Você já ouviu falar? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Dá uma guardada aí. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames, a Santa Mônica Imagem, ela utiliza a tecnologia de ponta através da inteligência artificial. Então, faça seus exames na Santa Mônica Imagem. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. A nossa alimentação é a base para que a gente tenha energia, tenha disposição, tenha clareza mental aí para enfrentar as dificuldades, a vida do cotidiano. Então, Master Supermercados com produtos de excelente qualidade, sempre à sua disposição. E também a Santa Essência Farmácia de Manipulação. Na hora que você precisa de um produto manipulado, a Santa Essência está no mercado há mais de 26 anos para cuidar, para olhar para você com todo aquele cuidado. E está localizada na Maurício Cardoso, no prédio do Durla. Então, Santa Essência Farmácia de Manipulação. E a gente está aqui com a doutora Arin Oldoni. A gente está falando um pouquinho sobre as doenças tratadas com a reumatologia. Essa especialidade médica que cada vez mais tem sido importante para o bem-estar das pessoas. Doutora, a fibromialgia, o nome assim, ele assusta quando a gente ouve pela primeira vez, mas receber um diagnóstico é muito mais assustador. O que é a fibromialgia?
A fibromialgia é uma síndrome, né, causada principalmente por uma tríade de sintomas, né, que vão ocasionar dores crônicas difusas. Então, esses pacientes têm dores em todos os locais do corpo, né, geralmente afeta às vezes o braço, às vezes a perna, então lado direito, lado esquerdo do corpo, coluna, pernas, mãos. Então, esse paciente tem dores que são crônicas, né, geralmente há mais de 3, 6 meses recorrentes. Esses pacientes têm uma dificuldade no sono, tanto em manter o sono, às vezes iniciar o sono, ou às vezes, propriamente, ele dorme, mas ele acorda com a sensação de que não descansou, né, aquele sono não reparador. E muitas vezes essas dores estão associadas também a sintomas psiquiátricos, né, ansiedade, depressão, às vezes algum distúrbio do humor associado, e muitas vezes pode estar associado a dificuldades de memória, então esquecimentos, dificuldade de concentração, isso tudo pode estar relacionado. Então, é aquele paciente que tem essa tríade de sintomas, a gente investiga e faz o diagnóstico da fibromialgia. Pois é, doutora, e ela tem cura? Como é que ela vai se desenvolver no decorrer do tempo, se a pessoa não procura, de repente, um atendimento especializado? A fibromialgia, ela é um distúrbio do sistema nervoso central. Então, esses pacientes têm uma percepção diferenciada da dor. Então, um estímulo que não causaria dor, né, na população, acaba que esses pacientes têm dor. Hoje a gente tem estudos, né, de ressonância magnética funcional, de estudos de líquor. Então, esses pacientes, eles têm realmente alterações nesses locais e isso faz com que eles sintam mais dor, eles têm uma sensibilidade maior à dor. Hoje a gente não tem uma cura também, propriamente dita, né, da doença, porém, com o acompanhamento, com o tratamento, esses pacientes passam a ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, aquela dor que impedia o paciente de trabalhar, de fazer as atividades diárias, com o tratamento, isso vai melhorar e esse paciente vai conseguir conviver com a doença. Mas essa pessoa, ela tem, de repente, dificuldade de tocar, de caminhar, de se movimentar? Quando a dor é intensa, sim, né? Por causa da dor, o paciente tem limitação, né? Muitas vezes de movimentos, ele não consegue fazer decorrente da dor. A fibromialgia é uma doença que não causa deformidades, então ele não vai ter deformidades ao longo do tempo. Porém, a dor restringe muito, né, as atividades de vida desse paciente. Então, tratar a doença vai auxiliar nessa dificuldade ocasionada pela dor mesmo. E como no decorrer assim do tratamento a pessoa tem que tomar medicação? Essa medicação também ela é contínua, ela é sempre a mesma, ela vai ter que sendo evoluída por doses maiores. Existem outras alternativas também além da medicação de tratamento? Com certeza, tá? O tratamento ele ajuda muito no controle da dor. Então, pacientes que têm uma dor mais importante, a gente usa os medicamentos para controle da dor, né? Então, geralmente a gente usa antidepressivos, anticonvulsivantes, que auxiliam nesses pacientes a diminuir a dor. Porém, ao longo do tempo, esse paciente precisa ter uma atividade física regular, né? O exercício é a nossa base do tratamento da fibromialgia. Precisa ter um acompanhamento, fazer terapia, né? Acompanhar com um psicólogo, com um psiquiatra, se necessário. Porque sim, né? Se a gente só usa um medicamento e o paciente não adere a essas outras terapias, realmente o tratamento não vai para frente, né? A gente não consegue controlar as dores desse paciente. E aí sim, talvez a gente precise cada vez mais usar doses aumentadas do medicamento. Mas se o paciente aceita a doença, adere ao tratamento, ao longo dos meses, né, ao longo do tempo, a gente consegue muitas vezes diminuir a medicação e às vezes até tirar. Tem pacientes que ficam muito bem com atividade física, com acompanhamento com a terapia, mas aí realmente o paciente precisa aderir a esse tratamento. Alguns anos atrás, pela falta de facilidade, às vezes até de fazer um exame, as pessoas diziam que no verão sentiam algumas dores, no inverno essas dores se intensificavam. De repente já era uma fibromialgia, já era uma doença reumatológica que eles tinham, mas não sabiam ainda o seu diagnóstico?
Pode ser, né? Hoje a gente vê que tem muitos pacientes que ficam anos, né, sem tratar as doenças por acreditar que foi, eu fiz um esforço a mais, né, varri a casa, fiz alguma coisa que eu não sou acostumada a fazer e aí tem dor. Mas não se dão conta de que, na verdade, elas têm dor sempre, né? Só essa dor se intensifica em alguns momentos. Então, realmente, hoje a gente tem tratamentos muito bons para diversas doenças, né? Todas as doenças reumatológicas hoje têm tratamento, então a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, realmente, é importante o paciente ficar atento a esses sintomas e procurar, né, uma opinião, procurar consultar, porque a gente consegue hoje, tanto com os exames complementares como o próprio exame físico, a gente consegue já ter uma ideia, né, e começar o tratamento se necessário. Por que no decorrer aí dos anos surgiram tantas doenças reumatológicas que são novidades para a população, e quando a gente vai no médico, o médico fala às vezes nomes que a gente nunca ouviu na vida e até assusta aquele nome? Antigamente, a gente dizia, né, a gente não tinha essa separação de doenças reumatológicas, né? Antigamente, tudo era reumatismo, né? Então, quando a gente pede hoje para o paciente, tu tem histórico na família de doença reumatológica, o paciente diz, meu avô tinha reumatismo. Na verdade, a gente não sabe muito bem que tipo de doença aquele paciente tinha. Então, antigamente, por não ter muito acesso, né, aos especialistas, a exames, né, hoje a gente tem como classificar as doenças. Então, hoje é muito mais fácil a gente entender, né, através dos sinais e sintomas, o que realmente aquele paciente tem. Então, hoje, não que a gente tenha uma incidência maior. Tem sim, porque a população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, geralmente as doenças reumatológicas, a incidência vai aumentando conforme passar da idade, mas também tem isso. Hoje a gente diagnostica muito mais cedo. Então, aquele paciente que iria diagnosticar a sua doença lá pelos 70 anos, hoje a gente diagnostica com 30, 40 anos. E aí esse paciente vai viver todo esse tempo já tendo um diagnóstico de uma doença reumatológica. Pois é, doutora. As doenças reumatológicas, cada vez elas surgem novas doenças, e algumas delas, mesmo com tratamento, a pessoa acaba ficando rígida, ela não consegue ter um movimento, tem dias que acaba ficando na cama, por exemplo, a espondilite anquilosante. É uma doença que, se não fizer muito exercício físico, a pessoa vai enrijecendo, é correto? Sim, o exercício ele é fundamental, né? Principalmente a questão de alongamentos, né? A espondilite é uma doença que causa anquilose, né, se não tratada. Então, esses pacientes eles vão perdendo o espaço articular, né? Esse espaço vai diminuindo e muitas vezes ele colaba, que é o que a gente chama de anquilose. Mas isso, com o tratamento, hoje em dia a gente tem medicação para impedir isso. Claro, existem os casos de pacientes mais graves, né, que a doença evolui apesar do tratamento, mas não é só o medicamento, né, aquilo que eu falo para o paciente, né, se não fizer exercício, não se alongar, não cuidar com relação ao peso, há aquelas sequelas que apareceriam em qualquer pessoa, né? Hoje é muito comum pacientes ter desgastes na coluna, né? Isso é bem recorrente. Isso vai acontecer, e aí por esse paciente já ter uma doença de base, esse processo vai ser acelerado. Então ele precisa correr atrás, né, e fazer os exercícios, se alongar muito mais do que aquele paciente que não tem a doença. Para a pessoa normal, nós que não temos nenhum problema reumatológico, qual a importância desse alongamento nas primeiras horas da manhã, quando você sai da cama? Porque às vezes você sai, é difícil você se movimentar, parece que está tudo duro, é diferente a sensação. Uhum. Com certeza, muitas vezes o paciente procura, né, o atendimento achando que ele tem uma doença reumatológica, porque ele tem essa rigidez, né, matinal. Geralmente é uma dificuldade em abrir e fechar a mão, sair da cama, nos primeiros minutos da manhã, né. Quando é uma rigidez mais fugaz, que a gente chama, né, de que são só alguns minutos, geralmente a causa é mecânica, é justamente falta de alongamento, falta de exercício. Quando essa rigidez se prolonga, e aí esse paciente tem uma rigidez que dura mais que 1, 2 horas, aí que acende o alarme, né, o sinal de que esse paciente possa ter alguma doença reumatológica. Mas o exercício físico, né, diário, enfim, com mais regularidade, faz com que isso diminua muito. Então é bem importante realmente que esse paciente faça exercício e faça os alongamentos, né? Muitas vezes o paciente faz academia, faz atividade física, mas
esquece do alongamento. E aí essa rigidez persiste mesmo. Com todo esse avanço da medicina e tecnologias cada vez mais acessíveis para a população, ainda não se achou a cura para muitas doenças reumatológicas. Existem estudos aí, por exemplo, para curar uma gota, um reumatismo, uma espondilite? Já se trabalha com estudos para isso? Sim, nós temos vários estudos, né? Existem até alguns medicamentos, principalmente na artrite reumatoide, em andamento, porém ainda existe muito risco, né? Então, esses estudos, eles barram nessa questão da mortalidade ainda aumentada nesses casos. Hoje a gente tem estudos de células-tronco, estudos de transplante de medula, porém ainda a mortalidade é muito alta. Então, hoje a gente não tem realmente cura, né, para a grande maioria das doenças reumatológicas, mas hoje se diagnostica muito cedo e esses pacientes passam a não ter tantas deformidades como eles tinham antigamente, né? Hoje a gente tem pacientes com artrite reumatoide já há 20, 30 anos sem nenhuma deformidade, né? Isso graças ao tratamento e ao diagnóstico precoce. A indicação é que a pessoa busque uma consulta, uma avaliação, mesmo não tendo nenhum sintoma, ou a gente só procura o reumatologista quando tem sintoma ou algum caso na família? Geralmente quando a gente tem, sim, né, casos na família, isso faz aumentar o risco, mas principalmente quando esse paciente começa a ter sintomas, né? Comecei a ter lesões de pele, né, que são mais em áreas fotoexpostas, comecei a ter uma dor mais recorrente em articulações. Isso é um sinal de alerta mesmo, assim. Os exames, eles são uma etapa complementar. Então, se o paciente não tem sintoma, o exame não vai fazer o diagnóstico da doença, né? A gente precisa que esse paciente tenha a clínica da doença. Então, por isso que é importante, sim, né? Eu já tenho um histórico na família, né? Que eu já sou mais propensa, provavelmente, a ter. Comecei com algum sintoma, o ideal é procurar, né, com mais brevidade possível, porque quanto antes a gente diagnostica, menos sequelas esse paciente vai ter. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando desse Fevereiro Roxo. Um mês que a gente presta atenção nessas doenças, olha pra gente de uma forma diferente. E parabéns pelo teu trabalho, consultório aberto aí para quem precisar. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra para mim estar aqui. E a todos vocês que nos acompanham, boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos.
uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.